Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a relação entre política fiscal, direitos humanos e desigualdades. E como são várias ligações que existem aí, eu vou falando uma por vez. Então, começando na relação entre política fiscal e direitos humanos. Essa é uma relação de mão dupla, isso é, ela pode ocorrer tanto na direção da política fiscal para os direitos humanos, quanto dos direitos humanos para a política fiscal. Quando a gente está falando da relação dos direitos humanos para a política fiscal, a gente chama essa uma relação de fundamentação. Isso é, os princípios de direitos humanos devem condicionar a política fiscal. O que isso quer dizer, né? Ela não quer dizer que os direitos humanos vão ditar como as políticas fiscais devem ser desenhadas, mas sim que ela vai diminuir o nível de discricionariedade que os governos têm para elaborar essa política. Isso não tira a autonomia, a soberania dos governos de determinar sua política fiscal, mas ela traz uma série de princípios e diretrizes para a elaboração, a execução e o monitoramento da política fiscal. Então, quais seriam esses princípios de direitos humanos que têm uma correlação e podem ser bastante úteis para se pensar a política fiscal? O primeiro deles é a garantia, a proteção do conteúdo mínimo dos direitos. Cada um dos direitos ele tem um conteúdo mínimo que deve ser de realização imediata e sem justificativa para não ocorrer. Então, nós temos dois tratados principais de direitos humanos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nos direitos civis e políticos, quase sempre se fala em realização imediata. E no PIDESC, que é esse dos direitos econômicos, sociais e culturais, se fala muito em uma realização progressiva. Porém, existe um conteúdo, um núcleo mínimo desses direitos que não podem ser condicionados, que não podem ser questionados e que devem ser realizados de forma imediata pelos governos, inclusive sem questionamento de limites orçamentários. Cada um dos direitos deve ter uma previsão do que seria esse seu conteúdo mínimo. Além dessa proteção do conteúdo mínimo dos direitos, o outro princípio que deve ser considerado é o uso máximo de recursos disponíveis para a realização dos direitos. Quando a gente pega essa frase imensa, ela traz uma série de orientações. Então, uso máximo de recursos disponíveis. Vamos começar por aí. Quais são os recursos disponíveis de um governo? Se a gente olhar o orçamento público, ele é composto por uma receita, e a maior parte dessa receita é uma receita tributária, que advém da tributação. Então, a gente tem que olhar para a tributação e pensar, será que o governo está logrando alcançar o máximo do que é disponível de se tributar de uma forma justa? E quando a gente olha para a tributação brasileira, a gente vê que não, por uma série de razões. Uma que, primeiro, o governo deixa de tributar fontes importantes de tributação que são bem tributadas em outros locais do mundo. Então, isso já é um problema, ele já não está não está contando com o máximo de recursos que poderiam estar disponíveis. Também ele exerce uma série de isenções fiscais, que também reduz a disponibilidade. E ele tributa de uma forma regressiva. Então, ao tributar de forma regressiva, ele perde também um montante importante de fonte de tributação. Vamos fazer um diagnóstico mais detalhado sobre isso. A tributação no Brasil hoje, a carga tributária, mais de 50% está sobre o consumo, determinando então uma tributação bastante regressiva, o que já contraria a relação entre política fiscal e desigualdade e a própria função distributiva da política fiscal. E a tributação no Brasil ainda é pouca sobre renda e patrimônio, então existia um potencial arrecadatório, um potencial de disponibilidade de receitas que poderia, então, obedecer melhor ou cumprir melhor esse princípio do uso máximo de recursos disponíveis. Para além disso, o governo promove uma série de renúncias aos subsídios fiscais que são muito pouco transparentes ainda, não se conhece quem são os beneficiários, em que montante cada um desses beneficiários está sendo beneficiado. Então, falta transparência.
E também é um recurso muito alto para não ter transparência, não ter limite de tempo, prazo, né, para poder existir, e que poderia também estar compondo essas receitas e potenciais. Então, anualmente, o Brasil deixa de arrecadar em torno aí de 250 bilhões. É um volume muito alto, não é monitorado, não é transparente, não é avaliado e não tem limite de tempo. Então, existe uma disponibilidade de receitas não sendo utilizada. Também existe essa negação fiscal, que é muito alta. Existem estudos indicando aí uma perda de 500 bilhões por ano. Com certeza existem dificuldades na sua regulação, no seu controle, mas também existem potencialidades e espaço para se aprimorar um pouco mais isso. E também também precisaria avançar. Então, assim, diante disso, a gente vê que nesse quesito do princípio de uso máximo de recursos disponível, o Brasil já vem falhando. E aí o princípio é completo, né? O uso máximo de recursos disponíveis para a realização progressiva de direitos. Aí a gente tem que olhar, o Brasil tem conseguido realizar progressivamente seus direitos? Desde a Constituição de 88, o Brasil conseguiu avançar significativamente. A gente melhorou tanto o financiamento das políticas quanto a garantia deles, seja no acesso, na integralidade. Mas isso, com certeza, variou ao longo dos ciclos econômicos também. Então, com a ausência de adoção de políticas anticíclicas em alguns períodos, a garantia desses direitos também caiu com a diminuição do seu financiamento. Já em momentos em que nós tivemos ciclos econômicos em momentos de crise em que políticas anticíclicas foram adotadas, não houve tanto retrocesso na garantia desse direito e se continuou a realização progressiva. Então vejam bem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os direitos humanos estão muitas vezes sujeitos aos ciclos econômicos. E isso por uma escolha, porque poderia ser adotada a escolha de políticas anticíclicas para lidar com esses ciclos econômicos e evitar com que se fosse descumprido um terceiro princípio de direitos humanos, que é o princípio do não retrocesso social de níveis já alcançados de garantia de um direito. Então, ao não adotar políticas anticíclicas, os efeitos sobre um país não são meramente econômicos. Vários estudos, inclusive do Fundo Monetário Internacional mais recente, indicam que a adoção de políticas anticíclicas, elas são importantes para garantir direitos, para evitar aumento de desigualdades, evitar aumento de pobreza, aumento de fome, mas também para uma retomada econômica mais rápida e mais consolidada. Então, não existe justificativa social nem econômica para a adoção de austeridade, de consolidação fiscal em tempos de crise. Isso é um documento do FMI, chama Fiscal Monitor, de 2017, que ele fala, o título dele é Capitalizando em Tempos Bons. Então, em tempos maus, que são tempos de crise, não é tempo de fazer austeridade, não é tempo de retirar financiamento de direitos e não é devido também desrespeitar o princípio de não retrocesso social e de desrespeitar o princípio de realização progressiva dos direitos. Já passamos por 3 princípios, então, né? Temos um próximo, que é a não discriminação. A política fiscal tem que ser desenhada para não discriminar, tanto na tributação quanto nos gastos. Então, se eu penso em uma tributação que, como ocorre no Brasil, é extremamente regressiva, que recai proporcionalmente muito mais sobre os mais pobres do que os mais ricos, e que nós sabemos que entre os mais pobres estão mais mulheres e mais negros, nós temos uma política tributária hoje que é discriminatória. Por quê? Porque ela se estrutura de tal forma em que ela acaba por, estruturalmente, ter um impacto muito maior sobre os mais pobres, sobre mulheres e sobre negros. E então ela está desrespeitando o princípio de não discriminação e precisa ser alterada para se adequar aos princípios de direitos humanos. E por fim, um quinto princípio que é muito importante é o princípio de transparência, prestação de contas e participação social. Em diversas políticas públicas, o Brasil já avançou bastante na participação social. A gente tem conselhos de saúde, conselho de educação, conselho de segurança alimentar, ou tinha, né, até recentemente, e assim outras várias políticas. Entretanto, quando a gente pensa as políticas econômicas, ainda falta muita participação social.
A política econômica muitas vezes é entendida ou tenta se fazer entender que ela é uma política meramente técnica e que não cabe à sociedade se envolver em temas em que somente especialistas podem falar, como se a política econômica não fosse uma política como as outras e não coubesse a participação social, mas é. Então, assim, é muito importante lembrar disso. A política econômica, todas ali envolvidas, fiscal, monetária, cambial, é uma política pública e, como tal, também deve ter transparência, prestação de contas e participação social. Além disso, dentre as políticas públicas, as políticas econômicas também são as menos transparentes e os órgãos econômicos são os menos transparentes. No estudo da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, em que eles avaliam a transparência, a resposta a processos de pedido de acesso à informação, a Receita Federal aparece como um dos órgãos menos responsivos, por exemplo. Então, essa é a relação dos direitos humanos com a política fiscal. E quando a gente olha a relação inversa, que é da política fiscal com os direitos humanos, a gente tem que olhar aquelas 3 funções que eu tinha comentado que a política fiscal tem. Ela tem a função estabilizadora, alocativa e distributiva. Na função distributiva, pelo lado da receita, a tributação ela deveria ser de acordo com a capacidade contributiva das pessoas, do contribuinte. Então, cada vez em que não se respeita esse princípio, não se está respeitando a função distributiva da política fiscal no lado da receita. E no lado da despesa, todas as vezes também em que não se pensa como você pode promover uma distribuição melhor dos recursos públicos. Então, vamos pensar agora essa relação bem específica, assim, né, entre política fiscal, e agora eu já vou puxar um pouquinho, não, vou esperar, vou falar mais na frente isso. Também nesse lado das despesas entra outra função da política fiscal, que é a função alocativa. Então, a política fiscal deve criar os incentivos adequados e promover, garantir os serviços públicos que garantem esses direitos. Então, na hora que tem um orçamento público, que se elabora uma lei orçamentária, se deve pensar muito bem como os recursos serão alocados de tal forma que os direitos possam ser garantidos ali. E por fim, quando a gente fala em função estabilizadora, muitos pensam, não, esse daí não vai ter relação com garantia de direitos. Mas tem. Por quê? Porque a função estabilizadora tem relação com o que eu estava comentando antes, que é diminuir esses efeitos cíclicos, dos cíclicos econômicos. Então, a política fiscal deveria diminuir esses efeitos negativos e o seu impacto nos direitos humanos. Então, a adoção de políticas fiscais anticíclicas em períodos de crise é uma forma de garantir os princípios de direitos humanos. Além disso, quando a gente fala em função estabilizadora da política fiscal, a gente também tem que pensar na estabilização social. E aí a política fiscal pode ter um papel muito importante, por exemplo, na busca do pleno emprego e no financiamento forte de esquemas de proteção social que garantam pisos de seguridade às pessoas e daquele controle mínimo dos direitos, independente dos ciclos econômicos. Então, seriam primeiro essas 2 relações, né? Agora, quando a gente traz a questão da desigualdade, vamos pensar como fica esse cenário. Como que é essa relação política fiscal e desigualdade? Vamos pensar a política fiscal em alguns momentos. Então, o primeiro momento, a etapa inicial, né, que a gente fala, tem alguns estudos da CEPAL, do Geiger, Fernando Geiger, na verdade, acho que o sobrenome dele que aparece em estudos é Silveira, em que eles tratam de algumas etapas. Então, uma primeira etapa, que seria uma etapa de renda inicial, essa renda inicial, quando comparada a renda inicial do Brasil com a de outros países, ela é bem desigual. Então, a desigualdade de renda é muito alta no Brasil. A gente já sabe dessa informação, mas é sempre importante lembrar que o Brasil é um dos países mais desiguais. E ele é muito desigual, principalmente no 1% mais rico. Então, às vezes é muito falado, os 10% mais ricos. Entretanto,
Aqui no Brasil, um nível muito importante de desigualdade está dentro do 1% mais rico. Se você pega o 9% com 1%, é muito diferente. Dentro do 1%, 0,1% é diferente do 1%. Existe uma concentração muito grande, exponencial dentro desse 1%. Então, em outros países também acontece, é desigual? É. Não no mesmo nível que a gente, mas também tem desigualdade. E aí, qual é a próxima etapa que a gente tem ali, então, né, nesse ciclo de política fiscal, digamos assim? Vem uma fase de tributação indireta. Nessa tributação indireta, o que ocorre é aqui, que é a tributação sobre renda, sobre patrimônio, ela diminui essa desigualdade, porque ela é mais progressiva, ela vai respeitar o princípio de capacidade contributiva, então quem é mais rico vai pagar proporcionalmente mais, quem é mais pobre vai pagar proporcionalmente menos, e isso promove uma redução de desigualdades. Na sequência, com a tributação indireta, o que se ganhou de redução de desigualdade se volta a perder. Em todos os países, não. Como em muitos países, principalmente os mais envolvidos, a tributação indireta ela é menor, você não perde tanto. Mas aqui no Brasil, em outros países de economia, onde mais periféricas, né, e que a tributação sobre o consumo é muito alta, você perde muito e a desigualdade acaba aumentando. E isso acontece aqui. Como a nossa tributação é muito regressiva, a gente volta a ampliar a desigualdade. Então, terminamos a tributação. Aí, então, a gente já teve esse cenário, né? Então, se não melhorar a tributação, não tem como reduzir desigualdade. Isso é um elemento essencial. Depois, o que a gente tem é os gastos, né? Quando a gente olha os gastos com saúde, com educação e coloca eles como uma fonte de renda complementar ou indireta para as pessoas, se observa então que a garantia desses direitos promove novamente uma importante redução de desigualdade. Então, hoje no Brasil, garantir saúde e garantir educação é uma política essencial para se promover redistribuição e se diminuir desigualdades. E por fim, quando a gente pensa na relação entre desigualdade e política fiscal, a relação inversa, a gente vai ter mais uma informação importante, que é o seguinte: sociedades aonde existe muita desigualdade, ela também promove uma maior concentração de poder. Existe uma relação muito direta entre poder econômico e poder político. Quanto mais a renda está concentrada num grupo muito pequeno, mais o poder político também está concentrado nesse grupo muito pequeno. E se quanto mais você vai concentrando renda em poder, renda em poder, renda em poder com um grupo muito pequeno, você vai reduzindo muito a democracia e você corre um risco de ir cada vez mais para uma plutocracia. Quem fala muito isso é o Branko Milanovic, que é um dos maiores especialistas em desigualdade global. Então, o que eu estou querendo chegar com esse conteúdo é que, quando a gente pensa a política fiscal, necessariamente a gente tem que pensar ela no âmbito também dessas outras relações, que é com direitos humanos e com desigualdade, para que ela seja melhor desenhada, executada e monitorada. Sem que isso seja feito, a política econômica ela corre um sério, política fiscal especialmente, né, corre um sério risco de enfraquecer não só a capacidade de desenvolvimento econômico do seu próprio país, mas também a sua democracia. E é por isso que não basta pensar a política fiscal dentro dela mesma. É essencial que se correlacione com a garantia de direitos e com a redução de desigualdade. Bem, eu espero que tenha sido útil. Eu coloquei alguns materiais complementares para vocês que tratam disso. Tem um podcast que eu produzo, que é o Vai da Sua Conta, da Tech Justice Network. Tem um tema que, inclusive, o Branco participa, eu consegui entrevistá-lo. Tem um artigo que eu escrevi com o professor Pedro Rossi, aqui da Unicamp, que é onde eu faço meu doutorado em desenvolvimento econômico, com o Sérgio Chaparro, que é diretor de programa do CSR, que é um centro, né, Center for Economic and Social Rights, um centro de direitos econômicos e sociais. E não lembro mais o que eu coloquei. Mas coloquei alguns artigos, podcasts, vídeos que complementam o conteúdo dessa aula, e qualquer dúvida estou à disposição para ajudá-los. Fiquem bem, se cuidem e que a gente passe logo esse momento de pandemia, que a gente se recupere e que as vidas que se perderam sejam honradas,
com uma retomada econômica que seja muito mais distributiva, muito mais sustentável, e que depois a gente possa se encontrar novamente para aulas presenciais.